Pois é, nós estamos aqui, vamos fazer uma projeçãozinha aqui para ver. E lembrem que este sábado, às 18 horas, nós temos a apresentação do filme sobre a vida de Monsieur Lefebvre, 18 horas. Estão todos convidados. Mais que isso, estão todos formalmente obrigados. Que bom, tinha previsto. Nós temos esta aula e a aula que vem, nas quais nós terminamos o inferno. Na verdade, hoje nós terminamos o inferno, os cantos, e na aula que vem nós vamos fazer uma consideração sobre a figura de Lúcifer no final e ver uma recapitulação do inferno inteiro, os demônios. Eu ponho aqui o título da conferência: Os demônios de Dante e os demônios reais. E nisso nós concluímos o inferno. Depois eu tenho uma viagem e nós vamos ter 2 ou 3 quartas-feiras sem aula e retomamos na aula que vem eu dou exato assim o cronograma, em que a gente vê o purgatório, o céu, e conclui as nossas aulas. E no dia 4 de dezembro nós temos a nossa festa final do curso, com um brinde, com a conferência sobre o Charles Dickens, que Deus me ajude a preparar, que está longe de estar preparando, e o aviso, o anúncio das conferências para o ano que vem. Pois bem, nós entramos no canto 31º. É um canto curioso, porque nós podíamos dizer que não se diz nada nesse canto. Quase a gente tem a impressão de que está enchendo linguiça. Quase. Mas não. Ele Desculpe. Sim. Nós estamos na beira, terminamos o Malevolge e estamos na borda do último centro do inferno, do coração mesmo do inferno. Nós estamos diante do último círculo. E chegando ali, no fim desse 8º círculo, no fim como desse anfiteatro, que é o oitavo círculo, o Dante vê como uma espécie de torres, e quando ele chega mais perto, ele se dá conta que são os gigantes da mitologia, e ele vai descrevendo a figura dos gigantes. Sabe que não são torre ou torre? Como? Onde está? Torre. Qual é o canto? Eu ia dizer compasso 31. Verso 31. Sabe que non sono Torri è plurale. torri, Non sono, che loro non sono torri. torri, ma giganti.
E ele, assim, furando a cerração sombria, enquanto ia me achegando para a beira, fugia-me o erro e o medo me crescia. É bonito essa... Fugia-me errore e crescia-me paura. Que é a confiança e o entusiasmo, muitas vezes, é o próprio do ignorante. Enquanto que a cautela temerosa é daquele que tem a experiência, sabe do que tem ali na frente. E ele começa a citar e descrever os gigantes da mitologia, todas figuras muito... são 13 nomes bem claros na mitologia dos gigantes, a famosa Guerra dos Gigantes, que a deusa Gaia suscita, são filhos da deusa Gaia com o deus Urano, e foram engendrados para a guerra contra Zeus. Eles nascem como são o espírito da rebelião contra Zeus. O Olimpo inteiro se lança nessa defesa, é uma guerra muito grande. Na mitologia aqui é confuso porque alguns falam, em alguns lados se fazem duas guerras, a guerra dos titãs, e por causa da perda, da derrota dos titãs, a guerra dos gigantes, então, que Gaia teria engendrado de propósito e buscado como para uma vingança. Outros falam de uma única guerra. É curioso porque o Dante faz uma associação curiosa. O nome do primeiro gigante, Nemrod, coincide com o nome na Sagrada Escritura de um dos que estava na construção da Torre de Babel. Mas os que construíam a Torre de Babel não eram gigantes. Os gigantes são da mitologia, a Torre de Babel é algo histórico. Esses gigantes são da mitologia. Mas ele põe uma frase louca aqui, Rafael Mai Amekezabialme. Aí a gente diz, nossa, o que será isso? Nada. Ele inventa qualquer coisa, uma língua que só ele sabe falar e ninguém sabe entender, e ele não entende a língua de ninguém. Então, é uma língua que não é língua, que não tem sentido, porque é impossível a comunicação na confusão das línguas. Na Torre de Babel, Nemrod ficou com uma língua só para ele. No segundo momento, né, no inferno, que uma figura tem uma frase no início lá, que acho que era luto no início, que as palavras iradas... Exatamente, ele fica uma coisa assim, incompreensível. Exatamente, que justamente ele quer mostrar como a ira obscurece a razão e a fala fica ininteligível. E aqui, essa língua que se perde. São vários gigantes descritos, e um deles, Anteu, que é o único que não estava na guerra contra Zeus, é o único que não está atado no inferno, e é o único que condescende com eles, e Virgílio pede, e é ele que os leva do círculo oitavo ou noveno. A figura mitológica que prepara a entrada no centro absoluto do inferno, a passagem da sociedade corrupta, corruptora e corrompida para
o centro do inferno é a figura do gigante. É evidente a rebelião contra Deus como a figura dessa passagem. E os gigantes, né, a gente vê o filme A Fúria de Titãs, que são deles que estão falando, dos gigantes. A gente interpreta a fúria como a ira, como algo passional, mas não. O que se refere aqui, esses gigantes não são passionais, eles são monstruosos com uma força descomunal. Então, e é curioso porque, de fato, a expressão fúria dos titãs faz referência a essa capacidade e força que os titãs têm de comover todos os elementos da terra. É isso que aponta principalmente. Aqui a gente podia fazer uma comparação. Nosso Senhor, no Evangelho, quando é perguntado qual é o primeiro e mais alto mandamento, Nosso Senhor diz: Diliges Dominum Deum tuum ex toto cora, ex tota anima tua. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua inteligência, de todas as tuas forças. Nós podíamos dizer que aqui a figura do gigante é exatamente o contrário. O gigante é essa potência na rebelião. Odiarás a Deus ex toto cora, ex tota anima, ex tota mente tua. Ou seja, aqui nós chegamos ao máximo, à culminação do ódio. O centro do inferno é essa rebelião, esse ódio contra Deus. Aí nós entramos, os gigantes nos levam, entramos no canto 32, dos traidores. Essa rebelião contra Deus recebe o título de traição. E é curioso porque o Dante começa, alguma vez ele faz isso, mas aqui quase ele está assustado. Ele pede a inspiração para começar esse canto, porque ele diz que descrever o fundo de todo o universo não é coisa fácil. E é preciso que ele encontre o ingênio, ele encontre o meio de poder mostrar ao que lê o coração da perversidade. Que não é empresa de pigliare a gabo, de escrever fondo a tutto l'universo. E ao chegarmos do fosso ao fundo escuro, onde o gigante nos pousou às pressas, eu, que ainda mirava ao alto muro, ouvi dizer-me: vê como aqui ingressas para não pisar com um passo negligente dos pobres irmãos laços nas cabeças. Com que voltei-me e vi à minha frente, sob os meus pés, uma lagoa congelada. Que coisa inesperada! No centro de todo o fogo do universo, no fogo do inferno, tem uma lagoa congelada. É engraçado, só um parêntese, o Dickens, no Canto do Natal, ele põe o Scrooge, o único lugar no inferno onde desligam o fogo e ele passa frio, por causa da avareza dele, né? Mas aqui é um lago congelado, de um frio que não há comparação nesse mundo, mas é claríssimo, claríssimo. Tanto que ele diz que não parecia água, nem gelo, parecia vidro, aquele lago. Tal se podia ver
os condenados. Os condenados como rãs, com parte do corpo dentro da água, parte fora, a cabeça, batiam os dentes de frio e olhavam para baixo com uma evidente dor, batiam os dentes de frio e os olhos choravam constantemente. Dos olhos corriam lágrimas constantes. Todos para baixo, seus rostos voltavam, na boca o frio, nos olhos o magoado coração, eles todos demonstravam. E aí ele ele avança por esse lago, cuidando para não pisar nas cabeças dos condenados que têm as cabeças para fora. Ele descobre que esse lago tem 3 grandes partes, na verdade 4. A quarta parte é o centro dela. Então, posso desculpar que meu desenho não é bonito por causa da minha mão. Só que o centro tem como uma névoa que eles não conseguem ver. E ele vai andando, então as cabeças, esta primeira parte do lago é chamada de Caína. Por Caim, são os que traíram o próprio irmão, que traíram o próprio familiar. Caim, levado pela inveja, levado pelo despeito, convida o seu irmão Abel, inocente, a um passeio no campo. Vem comigo, vamos. E quando o irmão menos esperava, ele levanta uma clave e ele mata no campo. Deus aparece depois para Caim e diz: Caim, Caim, onde está teu irmão? Por acaso eu sou custódio do meu irmão? O que fizeste? O sangue do teu irmão clama da terra para mim. É um dos pecados, dos 7 pecados que aparecem na Escritura, que clamam aos céus por vingança. A traição, e a traição de alguém ligado, unido pelo próprio sangue, unido. Ele descreve aqui 2 irmãos grudados um no outro a primeira figura que ele descreve, 2 irmãos, Napoleão e Alessandro, filhos de Alberto degli Alberti, que numa briga se matam mutuamente. 2 irmãos e que estão no centro do inferno, unidos eternamente pelo ódio mútuo e a traição mútua. Esse caso é narrado por outro traidor. E assim andando, o Dante chuta uma cabeça, sem querer ou querendo. Ele diz: se por vontade ou por fortuna ou sei lá por quê, não sei. A coisa é que eu chutei numa cabeça lá. E aí começa uma briga entre ele e o condenado ali, que se insultam mutuamente. O Dante
você vê que há um ódio do Dante para essas figuras dos traidores. E o Dante pega ele pelo cabelo e diz: vai me dizer quem que você é. Ele pode arrancar todos os meus cabelos que eu não digo. Aí outro, traindo a este, porque a moeda que corre ali é a traição, o delata. Que tens tu, ó Boca? Boca era o sobrenome dele. Boca dele Abate, traidor dos Guelfos, numa guerra de Florença, e ele entrega, os Guelfos são expulsos de Florença por causa da traição desse. E ele, por raiva e por vingança, começa a delatar todos os outros que estão ali. Duera, Bequéria. E o fim da cena, o fim do canto, ele encontra um que, não como os outros, se lança a uma traição mútua, mas ele está roendo o osso do crânio da cabeça do que está do lado, um mordendo a cabeça do outro. É das figuras mais terríveis de todo o inferno do Dante. E aí nós entramos no canto 33, na terceira parte, a Ptolomeia. A segunda parte, Antenora, de Antenor, na Ilíada, né, o que entrega a cidade de Troia, né? De Troia aos gregos. E Ptolomeu foi o general que, na luta contra os macabeus, na Sagrada Escritura, convida ele para um banquete e propõe fazer as pazes, propõe a amizade. Os macabeus são essa família que resiste à helenização que começa no mundo inteiro por força ia dizer São Alexandre Magno, não, de Alexandre Magno. Alexandre Magno estende o Império grego, foi o império mais extenso, e ele tem como grande ideia difundir o espírito grego. Só que esse espírito grego começa a se impor de um modo violento e os hebreus sofrem essa pressão violenta de helenizar, que no caso deles é uma traição. É necessário abandonar a religião, abandonar a fé, aceitar os deuses. A helenização em si foi algo extraordinário, preparou o Império Romano e, de certo modo, preparou a pregação do Evangelho. Mas, no caso concreto dos judeus, era uma traição. E os macabeus são uma família que resiste e se lança numa guerra, e eles, num canto lá de Palestina, começam a recuperar o território palestino e a força dos judeus, e eles conseguem se restabelecer. É toda uma guerra para salvar a fé deles. E Judas Macabeu foi foi o filho do pai Macabeu. Quando Judas Macabeu morre, os irmãos vão sucedendo, e Simão é um deles, que é morto, que é assassinado pelo general Ptolomeu, que era do exército dos macedônios, que perde na guerra e que propõe uma amizade, digamos, bom, a gente deixa vocês, vamos tentar fazer as pazes, vamos tentar conseguir, e eles caem e no banquete são
quando estão já embriagados, se lançam nas armas e matam todos. E morrem os principais homens. Matar o próprio hóspede, aquele a quem você ofereceu a sua proteção, a quem você ofereceu a sua ajuda. Aqui os rostos não olham para baixo, mas olham para cima, para que as lágrimas congelem e não possam nem sequer chorar. Que eles sintam a dor e a angústia e a tristeza e que não tenham nem sequer a possibilidade de chorar. E aí fala de um Frei Alberigo que faz algo semelhante, que mata os inimigos dele num banquete. E é algo curioso porque ele descreve aqui, o Dante diz, mas você não está morto ainda. Como é que você já está no inferno se você não está morto? E ele explica aqui que ele está possesso, na verdade. Que há uma possessão diabólica e que o demônio ocupa o seu lugar e a sua alma já está condenada no inferno. Isso não existe. Em caso de possessão diabólica, nós vamos ver um pouquinho na aula que vem o que é uma possessão diabólica, mas a alma, diante de uma sugestão do demônio, cede. E cede de novo. E o demônio vai avançando e, por atos livres, a alma vai entrando na dialética do demônio, até um ponto em que o demônio propõe algo, é horrível a comparação, mas é muito exata, propõe um matrimônio entre o demônio e a alma. Uma união entre os dois, no qual as vontades sejam fundidas e unidas. E a alma diz, quero, aceito. É um ato livre. No conto do Anticristo, que ele o demônio disse, você é meu filho, o outro Deus, Jesus Cristo, veio em nome do Pai, eu deixo você. Exatamente, a descrição. Soloviev faz ele descreve a possessão do Anticristo. E há uma entrega. Nesse instante, a modo de pena, a alma perde o controle da própria vontade. Uma vez eu vi uma descrição de um processo desse ato. Ele diz, eu senti como uma malha que me cobrisse por dentro todas as partes da alma e que foi fechando e num momento se estreitou e eu já não tinha mais nenhuma parte minha. Tudo estava coberto por essa malha, por essa imposição dessa vontade alheia. Mas mesmo no caso mais terrível de possessão, o último santuário da alma, o último santuário da alma, nunca o demônio pode tomar. O último, e não é raro que uma alma, no momento da possessão, tome um susto tão grande e descubra o engano na qual ela caiu e que peça ajuda. Mas aí ela já não tem mais volta. Ela não tem mais como... ela está como um refém, um prisioneiro. Ela não consegue mais dar nenhum ato próprio. Ela está tolhida, como se tivesse quebrado, não um osso, mas quebrado tudo dentro. E não pode se mexer. Ali, o único que pode ir a única coisa que essa alma pode fazer é pedir socorro. Mas ela não pode dar um ato, um passo para se livrar, porque ela livremente consentiu nesse matrimônio. Só quem pode dissolver isso é o ato sacerdotal que se chama exorcismo,
que é tão ridicularizado e vulgarizado modernamente nos filmezinhos de terror. Há uma burla, justamente para colocar em ridículo esse ato no qual há uma intervenção e é Nosso Senhor Ele mesmo, por um ato sacerdotal, que consegue rasgar essa malha que a alma entrou porque quis. Então, de certo modo, uma alma possessa, ela está mais no inferno do que nessa vida, de certo modo, porque é como se ela tivesse já renunciado a Deus. O que faz o inferno, essencialmente, inferno, o que é? A perda de Deus, para sempre. Esse ato de um processo é um ato como um casamento que é para sempre. Aqui também é um casamento para sempre. Que horror comparar com casamento, mas o próprio demônio compara com casamento, o ato de possessão. Para sempre? Para sempre. Mas não é certamente o inferno, porque a alma pode ser liberada, não acabou o tempo para ela. Nós vamos ver um pouquinho melhor isso na aula que vem. Mas o demônio também fica atado, não só. Então, muitas vezes, há casos onde o processo se converte e Nosso Senhor, de propósito, intervém, protege o processo, a alma, tira ela do estado de pecado, põe ela em estado de graça, só que não desata a relação com o demônio. A modo de certo, como uma pena ao demônio, como um castigo ao demônio, o demônio que normalmente se esconde e só faz as coisas subterraneamente, ele está ali exposto, no caso de um processo. E quem já viu um processo, assim, a presença do demônio é evidente. O demônio normalmente age ocultamente, secretamente, nas sombras. Essa exposição é uma humilhação enorme ao demônio. Então, muitas vezes, o processo de um exorcismo é longo, justamente por isso, porque é uma ocasião em que muitas pessoas se convertem dizendo: puxa vida, se há demônio, há Deus. Ele fala de dois processos, o Dante, o Frei Alberigo, e ele fala de outro, o Dante, conversando com o Frei Alberigo: creio que estás a me pregar enganos, disse eu, pois ele, Brancadória, não morreu ainda, e come, bebe, dorme e veste panos. Dos malebrante para o fosso que brinda seus réus, tornou-me com o fervente pez, não contemplara Miguel Zanque a vinda, que foi assassinado por Brancadória, quando este diabo recebeu, em sua vez, no corpo seu, a mesma alijação sofreu quem a traição com ele perfez. E o que ele diz aqui, o Dante, é que quando há um ato de traição tão consumado como esse, necessariamente há uma possessão diabólica. Que há
Não é certo. Não é certo isso. Mas é a figura que o Dante põe e há algo de verdadeiro, porque ele quer mostrar aqui a entrega última, né? A perversão final, definitiva. E aqui, assim como ele teve uma estrofa contra Florença, que povoava o inferno, ele diz: ah, genoveses, gente a toda lei avessa e afeita a corrupção tamanha, por que não varre o mundo a vossa greve? Em todo caso, no caso dos genoveses é muito exato. É realmente brava a história de Gênova. E entramos no último canto, que é o centro, que aparentemente não é uma parte do lago, mas é quando o Dante se aproxima, se dissipa a névoa que está ali. À medida que eles iam andando, o Virgílio faz uma ironia muito vexilla regis prodeunt inferni. Esse é o começo do hino, admirável hino da Santa Cruz. Vexilla regis prodeunt fulget crucis mysterium. Eu só sei cantando. Vexilla regis prodeunt fulget crucis mysteria. Que a gente canta na Sexta-feira Santa, na adoração da Santa Cruz. É o hino de triunfo de Nosso Senhor morrendo na cruz. É o hino pelo qual se exalta a realeza de Nosso Senhor, que venceu e conquistou as almas e salvou as almas morrendo na cruz. Aqui o Dante faz ele diz: Vexilla regis, os estandartes do rei do inferno avançam, prodeunt. Para cá, portanto, tu para frente mira e bem discerne. E aí ele se assusta e tenta olhar, diz: o que é isso? O que é isso? E quando fomos chegados mais adiante, decidiu o mestre me mostrar o ser que teve tão belo semblante. Afastou-se e, fazendo-me parar, esse é dite, ecco dite, dicendo: ed ecco il loco ove convien che di fortezza tarmi. Aqui nós chegamos no centro da rebelião, da história da rebelião. Quando a gente lê o livro de Santo Agostinho, que formou a Idade Média, a Cidade de Deus, ele mostra o centro da cidade do homem é essa rebelião primeira de Lúcifer. Aqui nasceu a cidade do homem. E no ato criador de Deus nasceu a cidade de Deus. E as duas cidades convivem e às vezes se entrecruzam na história. Como fiquei então fraco e gelado? Não perguntes, leitor. Aquele que se dirige ao leitor. E eu não direi, nem me pergunte, nem eu direi, que o fato restaria sempre apoucado. Quer dizer, eu não vou conseguir descrever. Não morri e vivo não me conservei. Eu acho essa muito impressionante. Io non mori e non rimansi vivo. Julga tu se de ti não tens sobejo, como sem um nem outro então fiquei. E agora o rei do triste reino eu vejo, do meu peito, do gelo montante,
e mais como um gigante eu me cotejo, que um braço seu com um inteiro gigante. Ele está dando as proporções. E aqui é curioso, ele vai descrever Lúcifer. Mas ele não entra nos detalhes, ele faz quase um esboço só. Ele põe essa figura monstruosa, que o gigante, que era aquela figura colossal, não chega a ser do tamanho de um braço dele. Então, você tem essa grande torre, ele congelado como os outros. Como os outros. Até a cintura, com o dorso e a cabeça com três rostos, 3 cabeças, como uma figura da mitologia, as parcas, que eram as que teciam a vida, ele aqui tece a morte. E é um pouco um reflexo daquele contra quem ele traiu, contra quem ele se rebelou, a Santíssima Trindade. E se a gente volta na porta do inferno, que diz Justitia Mossi mio alto fattore. Vamos voltar para a porta do inferno. Fecemi la divina potestate, e aqui se refere a Deus Pai. La somma sapienza se refere ao verbo do Pai, que é o Filho, segunda pessoa da Santíssima Trindade. Il primo amore, o amor entre o Pai e o Filho, que é o Divino Espírito Santo. Os 3 rostos do demônio são a impotência, ele que quis se igualar a Deus, ele tem como castigo a impotência. Ele que quis, na sua grande sabedoria, se igualar a Deus, passou a ser o princípio das trevas, da ignorância, o princípio do centro da ignorância. Se não há ignorância maior do que recusar a verdade. E finalmente, o ódio. E aqui a gente volta um pouquinho. Que significado tem que seja um lago congelado no centro do inferno? Por que não é o fogo? O fogo é uma figura que consome e destrói o que ele toca, que arde, que castiga. Por que no centro do inferno aparece um lago congelado? Nós já vimos tantas figuras nesse livro inteiro, o que vocês aventuram? Eu vi uma interpretação uma vez que a presença do fogo no inferno, durante todo o inferno desse momento, seria, de uma certa forma, a presença de Deus que dói, no sentido do fogo como a luz. E justamente a parte dolorosa do fogo seria para lembrá-los, de uma certa forma, que aquela presença de Deus os machuca com a lembrança. E nesse caso, essa ausência, então, no círculo, seria porque o gelo estaria ligado à falta de movimento, eles não poderem se mexer. Não se mexe. O frio é esse... E a ausência da escuridão, tudo que seria nesse. O fogo é muito ampla a figura. É curioso porque o fogo do inferno arde, mas não ilumina. É um fogo escuro. O frio certamente faz referência a essa imobilidade, que é o castigo principal de Lúcifer. Mas é principalmente um pecado frio. O que é um pecado frio?
ele fez esse pecado friamente. Não movido pela paixão, não levado pela ignorância, não arrastado por nada, ele fez deliberadamente, claramente, e as águas são claríssimas, não há confusão nenhuma aqui. A perversidade não passa pela confusão, nem pelas paixões. Aqui é a traição a Deus, clara e definitiva, sem ambiguidades. A gente fala um crime passional, né? Ele fez no calor da paixão. Não, este aqui foi um crime cometido friamente, frio e calculado. Essa ideia principal do frio do centro do inferno. No centro do inferno há a rebelião, não passional, mas a rebelião clara da inteligência contra Deus. Esse é o centro do inferno, é o centro da... E os gigantes querem dizer que essa rebelião é total, é completa, é sem voltas, sem misturas de confusão. No inferno a gente vai vendo a graduação dos pecados. Aqui a gente chega na plenitude do pecado, né? É interessante ver voltando à figura do demônio. Ele tem 3 rostos, em reflexo da sua rebeldia contra a Santíssima Trindade, e ele mastiga a 3 pecadores emblemáticos. Judas, de onde tem o nome, o centro do inferno, a Judeca, Cássio e Brutus. São os que traíram o próprio benfeitor, aquele que o ajuda e que lhe concede um bem, e muitas vezes com grande dificuldade, e tem como resposta a traição. Judas traindo a Nosso Senhor é a figura central do inferno. Judas, melhor te era não ter nascido, diz Nosso Senhor. É uma palavra do Evangelho. Melhor te era não ter nascido. Aqui o comentarista faz uma, como é que chama? Uma interpretação um pouco audaciosa. Eu não consigo ver o que ele está dizendo, mas Lúcifer constantemente está mastigando esses pecadores, e a baba dele se mistura com o sangue. Isso está descrito pelo Dante. Diz o autor aqui que é uma tentativa de imitar, de macaquear a encarnação do Verbo. O Verbo, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, que se fez carne, que se encarnou, que essas três traições, esses 3 traidores, seriam a modo de uma encarnação do demônio, como uma expressão do demônio, só que é um verbo morto nos seus próprios lábios. Ele morre no próprio lábio, onde permanece perpetuamente sem mover-se. Aquele que é essencialmente anticristo tem
a sua palavra morta nesses traidores. É um pouco aventurada a figura, mas eles então chegam, e é curioso porque a gente podia esperar uma grande descrição. É curto a figura do centro do demônio, e ele tem debaixo de cada rosto 2 asas, como asas de morcego, que constantemente aleteam. Como é que se diz em português? Aletear. Batem, isso. Asas que batem constantemente, e o seu bater, esse vento das asas de cada rosto, é o que congela o lago. É como uma difusão dessa sua traição consumada. O demônio não é passional, não há paixão no pecado do demônio. É puramente intelectual, é uma rebeldia clara. É interessante também um comentário aqui dos nomes do demônio citados por Dante durante todo o inferno. Teologicamente é chamado Lúcifer, enquanto é portador da luz na sua primeira criação. Poeticamente, em câmbio, pelo contrário, é chamado Dite, porque segundo os pagãos era o maior demônio do inferno, ou seja, Plutão. Por isso, o autor impõe este nome à cidade de fogo que contém seus reinos. Quando o demônio, ou Dite, quando Lúcifer tenta ao homem de soberba, ele é chamado diabo, ou seja, caído do alto, enquanto faz precipitar. Quando, no entanto, ele tenta o homem por inveja, é chamado Satã, que em hebraico quer dizer adversário da criação. Quando tenta o homem de ira, é chamado exterminador. Quando de assídia, demônio. O que quer dizer assídia? Assídia. Nós falamos disso recentemente. Sedução? A assídia é o desgosto do bem. Assim, como é que se diz? Uma repugnância do bom, do belo, causa náuseas o que é verdadeiro. Quando tenta o homem de avarícia, é chamado de Leviatã. Quando de gula, Veemot, que acho que Sírio Caldeu, Veemot, quer dizer animal. E quando, no entanto, tenta o homem de luxúria, é chamado de Asmodeus. Lúcifer cala e chora, e é imóvel. Nós vamos comentar um pouco essa figura na aula que vem. Mas aí eles conseguem passar, é curioso porque dessa figura horrenda e que causa medo, eles passam sem que o demônio seja capaz, sem que Lúcifer sequer os perceba. Eles vão segurando dos pelos de Lúcifer, descendo, e é curioso porque no momento em que eles passam o centro da Terra, muda o centro de gravidade, e está muito bem descrito, você mesmo se sente um choque. O que ia para baixo vai para cima, e o que ia para cima vai para baixo,
E de repente eles veem a Lúcifer, as pernas para cima. As pernas de Lúcifer para cima. Pois é, eles passaram o centro da Terra, o centro de gravidade, eles estavam descendo, e quando passaram o centro de gravidade da Terra, começaram a subir. E Dante se apoia em Virgílio, e eles vão passando, atravessam toda a subida do outro lado do hemisfério sul da Terra. Subimos, ele primeiro e eu segundo, até surgirmos essas coisas belas que o céu conduz por um vazio rotundo. Saímos por ali a rever as estrelas. E dá um alívio tão grande a gente conseguir sair e rever as estrelas depois dessa viagem. E eles saem justamente na base da montanha do Purgatório. Vamos deixar aqui. Na aula que vem, então, nós vamos considerar de modo mais pausado a figura do demônio, e depois, dentro de 2 aulas, nós faríamos a subida do purgatório e a entrada no céu. Vocês têm alguma dúvida? Alguma pergunta? Alguma objeção? Pergunta é uma instituição, a gente tem que perguntar. Senão não termina a aula. Né? Senão não termina a aula, pois é. Vamos lá, vocês vão ficar. Pois é. Eu ia começar essa aula fazendo essa pergunta. Pois é, faltou a definição. Né? Pois é, justamente. O que nos parece? Vamos lá, vamos tentar chegar à definição. O que é a traição? Parte é quebra da confiança. Então, há um elemento de confiança com um obrar contrário ao interesse de quem confiava. Mais ou menos isso. Então, é só uma quebra de confiança. Não, mas o... É um engano, e o engano já apareceu em outro momento. Há um engano também, porque tem os... Tem um aspecto de sacrifício também, não? Como? Não tem um aspecto de sacrifício também, não? Em quem? Como? Na traição. De sacrifício. O traidor, há um sacrifício. Não, há o sacrifício vem depois, né, como reparação, mas é curioso porque a noção é clara, quer dizer, o uso é constante e a gente sabe como usar a ideia, e no entanto a gente não consegue pegar. Eu fui procurar no dicionário, fui procurar na etimologia, fui procurar na internet. É engraçado, porque todo o universo da internet coloca nessa palavra traição, que se supõe, resume, o centro da rebelião contra Deus, nas briguinhas de namorado. Ter deixado um para pegar o outro, e agora a traição. Você já foi traído? Traição merece perdão ou não? Como nesse jogo de animalesco de mudar de um para o outro, a traição é a passagem sem aviso prévio. Porque se você corta antes, já não é traição. Você pode estar casado? Pode ser. Mas se você avisa para o outro, olha, agora acabou tudo entre nós e eu vou com outra, já não é traição. É o Porque... trair, Ah? é o dizer entre.
A palavra é curioso porque veio, tem a mesma etimologia de tradição. E foi dado aos traditori, aos que entregavam os livros na perseguição, quando o Império Romano persegue os católicos, era exigido que eles entregassem os seus os livros sagrados, e aqueles que entregavam ou que faziam um ato pelo qual eles cediam à pressão do Império Romano eram chamados de os entregadores, os que... Aí vem a origem da palavra, traição. Aqueles que entregaram. E tradição é o ato de transmissão. A transmissão de um... Então, a etimologia vem da mesma raiz. São duas noções completamente diferentes, mas... A traição, então, ela é a ruptura, a destruição de um vínculo sagrado pelo qual eu faço parte de um todo e eu rompo esse vínculo em proveito próprio contra ou a verdade, ou o bem comum, ou 99% do que aparece na internet faz referência à traição sentimental ou sexual. 1% fala traição é um ato contra o Estado. A gente diz, é verdade que há traição à pátria. E é muito curioso porque quando o pensamento moderno, em vez de dizer pátria, diz Estado. É muito significativo. É muito diferente o patriotismo que um nacionalismo. É muito diferente. Mas eu não entro na discussão. Mas um vínculo que me faz... O homem não é homem sozinho. O homem é elevado por uma ação externa. O homem chega à altura de homem porque ele é educado pelo seu pai, pela sua sociedade, ele recebe de Deus a sua natureza. O homem, ele é todo vínculo. Toda a vida humana verdadeira, tal qual pensada por Deus, são vínculos. A traição é a ruptura de um desses vínculos em proveito próprio. Em proveito próprio. Supostamente. Na verdade, a traição, o primeiro que é destruído é o traidor. Né? Vamos tentar entender na aula que vem o pecado dos demônios e tentar ver por que é uma traição. Em que sentido esse pecado essencial dos anjos, o primeiro pecado, modelo e figura e exemplo de todos os outros pecados, primeira bandeira levantada, é um pecado de traição. E como de fato todo pecado é uma traição, qualquer pecado é uma traição. Há um aspecto de traição em qualquer pecado. É o coração gelado de qualquer pecado. É o coração escondido no centro do inferno de qualquer pecado. É a traição. Vamos rezar uma Maria e na hora que vem a gente